Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Hassan, eu sou médico da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e trabalho também no Hospital Sírio-Libanês. Tenho muito orgulho de falar que eu me formei na Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Vou discutir um pouquinho com vocês hoje sobre anticoagulação nos pacientes com COVID. Espero que eu traga algum conteúdo interessante para quem estiver assistindo. Vamos lá. Então, começar o compartilhamento de tela aqui. As mensagens iniciais da aula que eu vou apresentar agora, né? Quero primeiro falar que eu não tenho nenhuma atividade com empresa farmacêutica, eu não tenho esse conflito de interesse, mas eu participo de uma pesquisa científica sobre o tema anticoagulação e COVID, então eu tenho sim esse conflito de interesse. As imagens que eu vou apresentar de artigos científicos, elas são citadas no próprio slide, eu fiz questão de colocar em cada slide o artigo que eu estou me pautando, e algumas ilustrações outras eu peguei, são todas ilustrações de acesso público em alguns sites da internet. Então, quando a gente fala de anticoagulação, a gente está falando de trombose. E quando a gente fala de trombose, tem uma patogênese famosa que a gente conhece, aprende logo cedo na faculdade, que é a tríade de Virchow, que essa tríade representa um risco aumentado do paciente ter algum evento trombótico. E essa tríade inclui imobilidade, lesão endotelial e algum estado de hipercoagulabilidade. Então, a gente precisa pensar se o nosso paciente em questão, ele tem essas características. Então, vamos começar definindo que a gente vai trabalhar aqui na aula com um paciente com COVID que está dentro de um contexto de uma internação hospitalar. Então, um paciente que precisou ser internado, ou seja, um paciente que está desaturando, é um paciente que está cansado, está estênico também, né? Não só tendo dispneia, mas ele está prostrado da doença. Então, ele já tem imobilidade. Então, vamos considerar isso como um fato. E vamos pensar, será que esse paciente tem alguma lesão endotelial ou será que esse paciente tem um estado de hipercoagulabilidade? E eu vou trazer evidência disso para vocês. Então, a respeito de lesão endotelial, parece que sim, né? A gente tem alguns trabalhos mostrando que o próprio vírus, ele gera uma lesão direta do endotélio, isso é bem interessante. E ao gerar essa lesão direta do endotélio, ele acaba gerando a liberação de fator de von Willebrand, aumentando a adesividade plaquetária, aumentando algumas interleucinas e desencadeando a produção de mediadores, tanto inflamatórios, que geram vasoconstrição, mas também mediadores trombóticos, né? Então, a gente tem uma evidência de bancada já mostrando para a gente que, realmente, olha, parece que tem lesão endotelial, o vírus lesa o endotélio vascular. E quando a gente fala de estado de hipercoagulabilidade, a gente vai agora trabalhar num contexto clínico laboratorial. Então, a gente tem um trabalho bem legal, feito já um pouco mais antigo, que mostra, na verdade, que esses pacientes, eles tiveram, o Tang analisou, e a sua equipe analisou 183 pacientes consecutivos, e eles viram que os pacientes que faleceram, eles tinham valores maiores de dímero, de TP e TTPA, e isso chamou muito a atenção dos pesquisadores. A gente tem outro trabalho também mostrando que 24 pacientes de UTI, eles tinham maiores valores também de mediadores que a gente usa para avaliar a coagulação dos pacientes. Então, maiores valores de TP, de TTPA, de fibrinogênio, de dímero, de PCR, de fator 8, de fator de von Willebrand e até os valores de plaquetas também. Menores valores de antitrombina, menores valores de proteína C, tudo isso ainda foi analisado também com uma prova para você avaliar a coagulação desses pacientes, uma elastografia. E também mostrou um estado de hipercoagulabilidade. Então, a gente tem alguns trabalhos iniciais mostrando isso e que foram ratificados com outros trabalhos pequenos e trabalhos maiores. Então, a gente parece que tem esses fatores de hipercoagulabilidade associados no paciente com COVID. E eles ainda parecem ter, quando a gente fala de trombose e coagulação, a gente ainda tem que pensar em mais uma característica, que são fatores genéticos, né? E aí, por que eu coloquei interferência de fatores genéticos ou não nesse slide? Eu vou explicar.
Então, primeira coisa, porque assim, pessoas obesas, elas são mais inflamadas, e quando a gente fala de obesidade, a gente pode estar falando sim de características genéticas da obesidade, mas nem sempre a gente está falando sobre características genéticas dela. Então, por isso, esse é um dos motivos de eu colocar o ou não no título desse slide. E o outro motivo também de eu colocar o ou não é justamente em cima do tópico pessoas negras. Então, a gente parece ter um risco um pouco aumentado de pessoas negras terem eventos trombóticos, tromboembólicos. Por outro lado, a gente tem um déficit na notificação apropriada das diferentes etnicidades e raças que são acometidas pelas doenças. Isso é bem interessante. E esse déficit, ele acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente pode ter um viés também quando vai discutir esse tema. De qualquer forma, tem trabalho direcionado para avaliar esse tipo de coisa que indica que as pessoas negras realmente parecem ter um risco maior de tromboses e embolias. Então, quando a gente fala, voltando na tríade de Virchow, para guiar esse momento inicial da nossa aula, que a gente está falando de imobilidade, lesão endotelial, estado de hipercoagulabilidade, parece que os pacientes com COVID, eles checam esses 3 boxes. Então, eles têm essas 3 características. E a gente ainda pode ter alguns fatores específicos rondando também esses pacientes. Então, bem, se esses pacientes têm essas 3 características, pode ser interessante eu pensar em anticoagulação. Será que tem algum benefício anticoagular essas pessoas? E quando a gente fala de anticoagulação, a gente pode pensar também que a gente tem na heparina alguns efeitos que vão além do anticoagulante. A função de neutrófilos. Ela reduz a expressão de mediadores inflamatórios endoteliais, ela inibe a proliferação de musculatura lisa vascular e ela reduz. E parece que tudo isso junto acaba reduzindo os mediadores inflamatórios e a permeabilidade do meu endotélio. O problema é que esse discurso ele é similar para algumas outras moléculas. Então, vira e mexe, a gente tem uma ideia genial sobre uma molécula medicamentosa, né? A partir de uma evidência de bancada, e quando a gente vai para a beira do leito, é muito mais complexa a fisiologia, a patogenia da doença. Aquela ideia genial, a partir da evidência da bancada, ela não se mostra eficaz. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de evidência. Mas isso realmente é uma evidência interessante para impulsionar a gente a procurar alguma relação de benefício no tratamento. Quando a gente olha para os pacientes com sepse, por exemplo, a gente tem meta-análise bem interessante, a gente tem alguns trabalhos que permitiram uma revisão sistemática, uma meta-análise, mostrando que talvez, olha, parece que a heparina talvez tenha papel até para redução de mortalidade na sepse, quando a gente usa ela de maneira profilática, tá? As profilaxias habituais que a gente usa nos pacientes. E parece que ela tem um papel interessante. E aí isso vai suscitando essas dúvidas, né? E voltando para o COVID, a gente tem que pensar, então, será que existe evidência, do ponto de vista clínico, existe evidência de maior risco tromboembólico desses pacientes mesmo? Ou foi uma coisa mais assim de, tem alguns mediadores inflamatórios, tem alguns mediadores, tem alguns exames laboratoriais que indicam maior risco de trombose, mas será que eu tenho risco clínico? Quando a gente vai para a parte clínica, a gente também tem evidência disso. E aí eu coloco agora por data organizada. Lá em maio de 2020, começaram a observar 150 pacientes em UTI, uma análise retrospectiva. Desses 150, 64 pacientes tiveram tromboses relevantes do ponto de vista clínico. A maior parte deles teve TVP ou TEP, né, se a gente for pegar o dado aí. Além disso, dos pacientes que estavam em terapia substitutiva renal contínua, hemodiálise contínua, a gente teve trombo no circuito de 28 dos 29 pacientes que receberam essa terapêutica. A maior parte apresentava elevação do dedímero, do fibrinogênio, do fator de von Willebrand e do fator 8 da coagulação. Pegaram 57 desses pacientes, dosaram anticoagulante lúpico e viram que 50 deles tinham anticoagulante lúpico positivo. E aí, a gente compara o risco de evento de pacientes COVID versus não COVID e a gente encontra um risco muito maior nos pacientes COVID. Em maio, então, se a gente pega para sumarizar isso tudo, né, a gente tem esses dados aí desses pacientes da UTI.
E isso sugere de um jeito bem claro para a gente um risco maior nesse perfil de população, desses 150 pacientes em UTI. É um número pequeno ainda? Ainda mais se tratando de uma pandemia, onde eu espero números maiores, né, mais chamativos nas publicações. A gente tem outro estudo retrospectivo também bem interessante, eu coloquei estrela aí no título dele, porque depois eu vou fazer um comentário específico, mas o que eles fizeram? Eles pegaram 449 pacientes com Covid grave, eles definiram Covid grave como uma frequência respiratória maior que 30, ou uma saturação menor ou igual que 93, ou uma PF menor ou igual que 300. Então, vê que não é um grave necessariamente UTI, né? É outro perfil. Desses, eles colocaram 99 pacientes para receber heparina por 7 dias ou mais, e 350 por menos de 7 dias, ou então nem receberam durante a internação, né? Essa proposta é um pouco, talvez, arrojada, porque foram internados pacientes que acabaram não recebendo profilaxia com enoxaparina que talvez eles devessem receber, né, pelo que a gente tem de evidência para doenças de uma maneira geral, né? Mas, enfim, o trabalho foi realizado. O que eles perceberam? Quando eles analisaram o grupo como um todo, 30 pacientes morreram com 28 dias no grupo que recebeu heparina, e 104 morreram com 28 dias no grupo que não recebeu heparina, ou recebeu muito pouco tempo de heparina. Não teve diferença estatística. Só que o que eles tentaram fazer? Eles fizeram uma outra análise, falando assim, mas esses pacientes têm um dímero muito alto. Se eu pegar só os pacientes com um dímero maior que tal valor, e no caso eles colocaram um valor de maior que 3.000, será que tem diferença? E mostraram, olha, quando eu pego os pacientes com um dímero maior, eu tenho diferença. Então, o que o trabalho fez? Ele fez uma análise retrospectiva, ele olhou para trás e ele procurou assim, será que tem alguma relação entre essas coisas, alguma força de associação entre essas coisas? E o que ele consegue dizer para a gente? Olha, parece que quem recebe heparina profilática vai melhor, pelo menos quando o dímero está maior que 3.000. O problema inclui até o nome desse trabalho, eu coloquei o nome do trabalho em negrito ali embaixo, que eles falam tratamento anticoagulante associado com redução da mortalidade. Esse nome é um nome muito apelativo da publicação. E não foi exatamente essa a conclusão que pode ser retirada dos dados que eles apresentaram, que eles analisaram, que eles apresentaram, que nesses pacientes que faleceram, olha, eu tenho vários fenômenos trombóticos acontecendo em vasos pequenos no pulmão. Eu não tenho um grande TEP, eu não tenho uma grande TVP, mas quando eu pego os vasinhos do pulmão, tá cheio de trombinho acontecendo lá. Foi mais ou menos nessa época também que as pessoas começaram a comentar sobre o paciente hipoxêmico feliz, o paciente hipoxêmico angustiado, observacional bem interessante, com 184 pacientes de 3 UTIs holandeses. Eles avaliaram um total, 78 pacientes desses 184 foram de alta, 65 continuaram internados e 41 faleceram, né? Todos, sem exceção, receberam profilaxia. Porém, vários pacientes tiveram eventos tromboembólicos. Então, o principal evento que a gente pode colocar aí foi, mais uma vez, TVP-TEP, né? Se a gente coloca TVP-TEP no mesmo bloco, totaliza uma parte desses casos. Mas dos 184, a gente teve 75 pacientes com algum tipo de evento. Uma incidência acumulativa alta de 57%, e os pacientes que tiveram evento, eles identificaram que tinham maior mortalidade ao longo da internação. Em agosto, eu tenho um dado maior já, mais robusto, também de uma análise retrospectiva, que pegou 3.300 mais ou menos pacientes hospitalizados por Covid e evidenciou que 16% desses pacientes tiveram eventos tromboembólicos. E aí dentro desse bloco, nesse estudo, ele inclui também infarto. E aí o infarto é um pouco mais discutível essa inclusão de desfecho, porque às vezes o paciente está criticamente enfermo, ele eleva um pouco a troponina, e isso não é um infarto que a gente está procurando saber quando a gente fala de um risco tromboembólico, né? Esse talvez seja um infarto sob demanda, do paciente inflamado, agudamente enfermo, que exige mais do miocárdio, e o miocárdio vai fazendo algum grau de lesão.
Mas, de qualquer maneira, eles analisaram isso e uma publicação subsequente, mais recente, também identificou isso. E nessa publicação de agora, de 2021, o que é interessante? Eles compararam essas taxas nos pacientes COVID com os pacientes que tiveram outras infecções por vírus respiratórios em outros momentos. E você vê como assim, olha, parece que no paciente com COVID, essas taxas são bem maiores do que nos pacientes com infecção viral respiratória por outro vírus. Então, deve ter alguma particularidade do coronavírus, né? E aí, tudo isso junto leva mais uma vez a pergunta: será que eu devo anticoagular os pacientes com coronavírus? Então, eu pareço ter uma tríade de Virchow que faz sentido. Eu tenho evidência que essa tríade de Virchow se apresenta nos pacientes com Covid. Eu tenho evidência laboratorial e evidência clínica também que esses pacientes eles parecem estar num estado pró-coagulante, né? E se eles estão no estado pró-coagulante, poxa, eu estou vendo mais evento de TVP, eu estou vendo mais evento de TEP, eu estou vendo mais evento de AVC, inclusive, de embolia arterial, de trombose de circuito de diálise. Puxa, então será que faz sentido eu anticoagular esse paciente? Bem, a nossa ideia, quando a gente fala de anticoagulação no COVID, não é uma anticoagulação para necessariamente prevenir a TVP, prevenir a tromboembolia pulmonar. Por quê? Porque o nome disso seria um desfecho, uma profecia autorrealizável. O que isso quer dizer? Ora bolas, se eu resolvo eu mesmo passar a minha vida inteira tomando um anticoagulante, é fato que o meu risco de ter uma TVP ou uma embolia pulmonar é muito menor do que se eu passar a minha vida inteira sem tomar um anticoagulante. Isso vai acontecer. Por quê? Porque o anticoagulante previne isso, né? Ele impede a formação de trombo. Então, isso é uma profecia autorrealizável. Não adianta eu desenhar um estudo para avaliar necessariamente a incidência de TVP e TEP depois que eu começar a fazer uma dose diferente. A nossa dúvida científica, na verdade, é um pouco mais delicada que isso. A gente imagina que o que acontece dentro do pulmão dessas pessoas são vários pequenos trombos, vários pequenos coágulos, né? E esses trombos e coágulos, eles vão aumentando conforme a doença vai progredindo. E talvez o paciente já mais avançado na doença, ele tenha muito mais desses pequenos trombos e coágulos. Esses eventos não são os eventos que a gente procura fazendo angiotomografia. Por quê? Porque isso é vaso muito pequeno, na verdade, que a gente está discutindo. E quando a gente vai para a evidência de balcão, de bancada de pesquisa, ou para a evidência sobre análise laboratorial desses pacientes, a gente encontra uma correlação que talvez seja principalmente com o dímero, mas também com outras provas da coagulação, que a gente pode colocar de maneira simplificada, que eu coloquei aí, baseado nesse artigo que está na referência aí embaixo. Então, conforme o paciente ele vai progredindo em pequenas tromboses, pequenas embolias pulmonares, o dímero dele vai aumentando também. Ele vai consumindo plaqueta e ele vai alterando as provas da coagulação. E aí, provas da coagulação, estou colocando aquelas que são mais disponíveis, acessíveis para todo mundo, que é o TP e o TTPA. Então, diante disso, a gente tem a dúvida, puxa, qual que vai ser a dose ideal para eu fazer, então, de heparina de baixo peso molecular? Será que eu vou ter que mantenho a mesma dose da profilaxia habitual, que a gente sempre fez para todas as doenças? Será que eu faço uma dose diferente? Será que o meu paciente tem indicação de realmente anticoagular? Será que isso vai ser benéfico, né? Para eu responder essa pergunta, é importante que eu entenda um pouco sobre medicina baseada em evidência. Quando eu olho, a maior parte desses estudos que eu citei, eles foram estudos observacionais. Um estudo observacional, ele pode gerar alguma hipótese, ele pode observar alguma associação, mas ele é diferente de um estudo de intervenção. Um estudo de intervenção, que é um ensaio clínico, randomizado, controlado, o que eu faço? Em um estudo de intervenção, eu consigo observar uma causalidade, uma relação direta entre a minha terapêutica e o efeito que eu quero observar. Então, o estudo que permite que eu, de fato, modifique a minha proposta terapêutica é um estudo de intervenção e não um estudo observacional. Quando que eu não vou fazer um estudo de intervenção? Por exemplo,
quando eu faço um estudo observacional, que eu tenho uma plausibilidade biológica muito, muito forte, que eu tenho uma força de associação enorme, e que fazer uma randomização ética talvez seja pouco possível da gente fazer. E aí eu vou fazer estudo observacional, ou eu vou fazer estudos de intervenção, mas não vão ser ensaios clínicos com 2 braços, por exemplo. Então vamos supor, eu criei uma molécula que ela consegue modificar o DNA da pessoa e fazer com que uma pessoa deixe de ter anemia falciforme, né? Puxa, isso é tão significativo, que talvez eu submeter paciente, depois que eu provar que essa molécula ela tem segurança para ser usada em humanos, talvez se eu submeter pacientes a um braço controle, um braço intervenção, talvez eu seja antiético, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Talvez eu tenha que fazer só um braço intervenção e eu vou acompanhar esses pacientes. Isso não me exime da tarefa de fazer algum tipo de estudo, né? Confirme essa necessidade, a importância, a relevância do medicamento. Mas talvez o desenho tenha que ser diferente. E no caso em questão, quando a gente está falando sobre esse tema, anticoagulação no COVID, eu não consigo fazer com que os estudos observacionais eles sejam suficientes para resolver, para responder essa dúvida científica. Eu preciso de estudo de intervenção. E aí o que é legal? A gente tem um monte de paciente sendo recrutado para diversos ensaios clínicos. Eu coloquei essa tabelona aí, que é de uma revisão sistemática, que mostra cada linha dessas é um ensaio clínico diferente que está estudando anticoagulação com ou sem alguma outra molécula associada. E tem a nossa digital brasileira aí. A gente tem alguns trabalhos sendo conduzidos no Brasil sobre esse assunto. Não só aquele que eu participo, mas também outros trabalhos relevantes que vão sair, para a gente poder ter uma noção, uma resposta melhor. O que eu recomendo para todo mundo? Se você tem dúvidas sobre o manejo do paciente com coronavírus no momento, o melhor lugar para você se informar de maneira bem clara e direta é o site do British Medical Journal, que é o BMJ. Nessa página do BMJ, você consegue acessar em tempo real aquilo que está sendo publicado, as recomendações revisadas por experts. Então, assim, eu recomendo que, se você tem dúvida no manejo, vai aí. Você vai encontrar uma resposta de ótima qualidade para aquilo que você precisa. Mas eu tenho que traçar alguma recomendação geral, né, para vocês. Eu não posso só falar e não dar alguma resposta um pouco mais objetiva, né? Senão eu não vou estar ajudando ninguém. Então, antes da gente chegar nas recomendações gerais, só para revisar, a gente tem prova de bancada mostrando uma lesão endotelial direta pelo vírus. A gente tem prova laboratorial indicando que esses pacientes eles têm alteração nos exames, corroborando um estado de maior hipercoagulabilidade. A gente tem um imobilismo relacionado com a internação desse paciente, né, que está desaturando, dispneico, prostrado. Ele não anda da mesma forma que uma pessoa que interna para fazer uma cirurgia letiva, por exemplo. A gente tem alguns fatores genéticos, ou pelo menos fatores externos que são importantes, como obesidade, talvez características de raça, etnia também influenciem no risco trombótico das pessoas. Isso é importante da gente ter em mente. A gente tem dado retrospectivo mostrando que realmente pacientes com COVID têm mais eventos de TVP, de TEP, de embolia arterial, de AVC, do que a população geral que a gente interna e do que a população com outras infecções virais respiratórias que a gente interna. Tudo isso, legal, são dados robustos. Os ensaios clínicos prospectivos sobre anticoagulantes no COVID, esses a gente ainda não tem nada. Que a gente está bem ansioso, na verdade, para que saiam logo essas publicações, e tem uma previsão de que saiam os resultados nos próximos 2 meses, talvez. A gente já começa a ter resultado de algumas publicações aí pela frente. Então, vamos lá. Recomendações gerais. Se você quiser, você pode usar os valores de TP, TTPA, fibrinogênio e dímero D para obter dados prognósticos. Parece que quando esses exames estão alterados para cima, eles indicam um pior prognóstico. Se é um paciente que já está muito, muito grave,
talvez não faça sentido eu ficar reestratificando o prognóstico dele. É uma pessoa que eu estou muito na dúvida se eu vou internar ou não, se eu vou deixar em observação ou não. Chegou uma pessoa jovem, sem comorbidade, mas tem uma frequência respiratória de 22, saturando 94, a pessoa fala que está se sentindo mais cansada, e o oxímetro bate lá, 94, 95. Talvez você possa incluir esses exames na sua análise e falar assim, olha, se o dímero dessa pessoa vier um pouco mais alto, vier maior que 500, particularmente se vier maior que 1000, eu vou segurar você um pouquinho aqui, vou te deixar em observação 24 horas, 48 horas, ver qual caminho que a doença está tomando, para daí a gente reconversar, por exemplo. Então, esses exames eles podem ser usados para dados prognósticos. Agora, não existe evidência que me permita indicar alguma intervenção a partir dos valores desses exames. Então, assim, não existe evidência que fale, mas se eu tiver um dímero maior que 1000, eu vou anticoagular. Se eu tiver um dímero maior que 3000, eu vou... Não existe isso. Aquele trabalho lá que eu citei, lembra? Ele é um trabalho retrospectivo. Ele ficou procurando coisas que ele pudesse bater, que ele conseguisse fazer encaixar. É como se ele fica mexendo nos dados para você conseguir encaixar uma peça de quebra-cabeça com a outra. Mas não necessariamente aquele encaixe que está sendo feito representa, de fato, uma relação verdadeira entre as coisas. E lembrando, mesmo naquele trabalho, ele comparou não fazer nada de profilaxia com fazer alguma coisa de profilaxia. E a dose que ele usou naquele trabalho eram as doses habituais que a gente faz. Bem, quando a gente estiver de fato pensando em TVP-TEP, é importante que eu lembre que TVP-TEP, assim como as outras doenças isquêmicas, tem uma maior apresentação dos pacientes com COVID, e quando eu estiver de fato pensando nessa possibilidade, eu vou ter que ir atrás do diagnóstico. E por que eu coloquei o Yoda, o Baby Yoda, aí pra gente? Porque alguns pacientes, essa decisão é bem difícil. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que está dispneica, taquicárdica, taquipneica, desaturando, e a gente olha para ela está lá numa unidade crítica, uma unidade semicrítica, eu posso olhar para essa pessoa e falar, olha, é tudo do Covid, não tem mais nada acontecendo. Mas pode chegar um clone meu, olhar para ela e falar, olha, é tudo do Covid, mas pode ser TEP. Por quê? Porque TEP dá taquipneia, dá taquicardia, dá desaturação. Isso é super difícil, porque a gente antes, para a gente conseguir organizar a possibilidade de alguém ter TEP, de alguém ter TVP, a gente aplicava os scores de Wells, tanto para TEP como para TVP. Só que quando eu vejo esse paciente com COVID respiratório, assim, bem sintomático, ele vai ter os mesmos sintomas de uma pessoa com TEP. E o score de Wells perde a sua relevância. Por quê? Porque a minha premissa inicial não era essa pessoa chegou no pronto-socorro, essa pessoa chegou na UTI por TEP. A minha premissa inicial, na verdade, é essa pessoa está aqui por COVID. Eu quero saber se ela tem TEP também. E aí o score de Wells ele não vai se aplicar tão bem. E aí não tem jeito. A gente vai precisar de um pouco de feeling clínico, de experiência clínica para decidir aquele paciente que eu vou procurar a TVP, que eu vou procurar a TEP. Poxa, mas experiência clínica, você citou um monte de artigo, cadê a medicina baseada em evidência? Pois é, experiência clínica, na verdade, faz parte da medicina baseada em evidência. Não, medicina baseada em evidência não é só citar artigos, mas sim ler os artigos, compreender aquilo que é passado, ter experiência, ter expertise no manejo de paciente, que a gente adquire com residência médica, com especialização, com curso, com estudo, e vendo o paciente, nada como ver paciente, e por fim, associando isso aos valores do paciente, né? Então, é esse tripé que faz a medicina baseada em evidência. E nesses casos vai ser fundamental isso. Puxa, um paciente que está no 14º dia, não está melhorando, está no 20º dia, não está melhorando, não estou conseguindo desmamar oxigênio. Puxa, será que esse cara teve uma embolia pulmonar que passou batida? Será que é cheio de fibrose, cicatriz no pulmão? Talvez uma nova angiotomografia vá sanar essa resposta. Bem, e por fim, nesse slide, pacientes não internados não devem receber anticoagulantes. A priori, essas pessoas elas estão bem, elas conseguem se mobilizar, isso é uma grande profilaxia, enfim. A gente, realmente, nesse campo, a gente tem menos evidência ainda de que seja benéfico o uso de alguma quimioprofilaxia. É claro que um caso excepcional pode existir, né?
Mas aí vai ser uma finesse do manejo clínico, não é uma recomendação geral. Por outro lado, todo mundo que internar tem que receber profilaxia química. Isso tem que ser um consenso, é um ponto em comum, tanto de pesquisadores, como, enfim, de médicos na linha assistencial, todo mundo concorda que essas pessoas devem receber. As doses habituais que a gente prescreve, elas são as que possuem evidência robusta de benefício. Por exemplo, enoxaparina de 40 a 60 miligramas, uma vez por dia. Então, a priori, são essas doses que eu vou fazer. Puxa, eu não tenho enoxaparina, só tenho heparina não fracionada. Bem, heparina não fracionada são 5.000 unidades subcutâneas, 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Então, você trabalha com heparina não fracionada. A creatina do paciente está um pouquinho ruim, está um valor de 2 e tal. Em vez de você fazer heparina não fracionada 5.000 3 vezes por dia, você pode fazer 5.000 2 vezes por dia. Perfeito. Então, são outras possibilidades de dose que são possíveis de se aplicar. Doses que são chamadas intermediárias, né, ou plenas. O que é uma dose plena? Dose plena é a dose da anticoagulação propriamente dita, que é a dose de, por exemplo, enoxaparina, 1 miligrama por quilo, 2 vezes por dia. Né? E a dose intermediária, qualquer coisa no meio do caminho disso. Então, o paciente tem, vamos supor, 80 quilos e eu quero fazer uma dose de 40 2 vezes. Isso não é nem a dose habitual, nem a dose plena. Isso é uma dose intermediária. O que tem de recomendar, mais uma vez, a gente não tem evidência prospectiva que confirme que essas doses são superiores, do ponto de vista de desfechos duros, assim. Mas existe a recomendação de algumas sociedades, mesmo com pouca evidência, que essas doses diferentes elas podem vir a ser consideradas nos pacientes mais graves. São pacientes de unidade crítica ou de unidade semicrítica. Eles sugerem que você considere, mas eles não sugerem que você prescreva para todos os pacientes. E, por fim, pacientes com tromboses, esses sim devem ser anticoagulados, sem dúvida nenhuma. Se você puder anticoagular com enoxaparina, é mais interessante. Por quê? Por causa daquele princípio lá, que a enoxaparina talvez tenha alguns benefícios específicos em termos de endotélio, lesão do endotélio, alguns mediadores endoteliais. Bem, isso é tudo que eu tinha para comentar com vocês. Deixo aí algumas referências gerais que eu coloquei que eu usei também na leitura, mas cada slide eu coloquei com as referências que foram usadas para a construção daquele slide. Bem, acho que isso era tudo que eu tinha para falar. Eu vou dar uma lida agora no chat aqui, para ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Então, você indica profilaxia com anticoagulante domiciliar para o paciente pós-alta de COVID, que não tenha tido TEP, TVP documentada? Se sim, por quanto tempo? Dose plena ou reduzida de DOAC? Bem, então vamos lá. Profilaxia para o domicílio, quando o paciente teve alta, né? O que a gente tem sobre o trabalho com isso? O risco de trombose após uma internação ele é aumentado não só nos dias subsequentes, mas nos meses subsequentes também de uma internação. Isso a gente já sabe. Tanto que está lá no score de Welsh, por exemplo, se o paciente ele teve internação recente. Né? Então a gente sabe que isso acontece. O que a gente tem de recomendação a partir de alguns trabalhos, também não da era Covid, mas mais antigos, e que algumas sociedades sugerem, inclusive o projeto de diretrizes brasileiro, ele sugere isso também, que a gente faça em paciente clínico, né, paciente cirúrgico é a parte, mas em paciente clínico, que o paciente clínico ele receba por volta de 7 dias de profilaxia, pelo menos. Ou seja, se o paciente foi de alta com 3 dias, ele vai para casa recebendo mais 4 dias até completar os 7 dias de profilaxia total. Esse valor ele pode ser aumentado? Pode. A gente tem estudo mostrando que isso é uma estratégia eficaz? Não muito. Então, a gente não tem evidência para falar que isso seja uma estratégia eficaz. Né? Posso usar DOAC em vez de usar uma estratégia com enoxaparina? Pode também. A experiência maior na literatura e na prática médica é com enoxaparina. E, mais uma vez, a enoxaparina ela parece ter alguns benefícios em termos do endotélio que não necessariamente outras drogas anticoagulantes vão ter.
Então, se você puder dar preferência pela enoxaparina, sucesso. Dose plena ou reduzida são as doses que a gente, e aí cai na última parte da aula, são as doses que a gente habitualmente faz para profilaxia e não para tratar TVP-TEP, né? Isso que a gente pode recomendar com segurança, baseado em evidência. E isso pode mudar em alguns meses, né? Quais os principais indicadores clínicos para indicar a anticoagulação em paciente internado com COVID? Como falei, a única indicação que eu posso falar que realmente é forte para indicar anticoagulação no COVID é a presença de um evento tromboembólico. Fora desse contexto, a anticoagulação ela não pode ser recomendada com base nas evidências prospectivas atuais. Ela vai ser uma conduta de exceção, que você vai ter que traçar para o seu paciente, se for o caso, de acordo com aquilo que está na literatura. O ideal é que você também converse com o paciente, que você explique, olha, eu tenho uma proposta que eu quero te fazer de tratamento, que eu acho que funciona por isso, mas a gente não sabe ainda se tem realmente benefício, o risco de sangramento, o risco que existe maior é um risco de sangramento, o risco de sangramento é baixo. Para diminuir esse risco, eu vou monitorizar, por exemplo, a sua creatinina, eu vou monitorizar o fator anti-10A, se eu estou trabalhando com enoxaparina, mas isso tem que ser conversado, dialogado com o paciente para se colocar essa proposta terapêutica. No momento, a gente não tem literatura suficiente para indicar anticoagulação. Mesmo se chá de Vasque de baixo risco, eu anticoagulo o paciente COVID? Bem, então o chá de Vasque, ele é um score utilizado para identificar o risco de evento isquêmico em paciente com fibrilação atrial crônica, né? Então, aí é um pouco fora do contexto. É um score realmente que a gente usa, tem que usar no paciente com FA, fibrilação atrial, mas ele não é aplicado no paciente com COVID, tá certo? E, o paciente de chá de Vasque de baixo risco anticoagulo? Não anticoagula, tá? Você vai anticoagular, baseado em tudo isso que eu acabei de falar mais uma vez. Sucesso. Vamos ver se tem mais pergunta. Você acha que o dímero maior que 500 é adequado como ponto de corte para solicitar uma angiotomo e descartar TEP? Ou esse ponto de corte deve ser maior para essa população? Murilo, essa dúvida é muito legal, muito interessante. É pouco provável, na verdade, que o dímero maior que 500 deva indicar a gente fazer angiotomografia para os pacientes, né? A gente sabe que a maior parte dos pacientes que a gente for internar, principalmente no contexto das internações brasileiras, que a gente acaba internando pacientes mais graves, talvez que em outros lugares do mundo, por escassez de recursos, escassez de leito, e demora do paciente acessar o sistema de saúde por incompetências que nós temos do ponto de vista de garantir o direito ao cidadão, talvez quase todos os pacientes que a gente interne tenham um dímero maior que 500. Ou pelo menos os pacientes piorzinhos vão ter um dímero maior que 500. Então é pouco provável que um dímero maior que 500 deva te mobilizar a fazer alguma coisa, né? E a gente cai naquela conversa que eu tive sobre a dificuldade de se identificar um paciente que de fato você suspeite de TEP e que você indique angiotomografia. Nesse sentido, eu posso usar o dímero como uma ferramenta para me auxiliar? Olha, pode. A gente não tem informação baseada, de fato, em um estudo robusto para colocar um corte mais apropriado para mobilizar a gente para essa investigação. Mas, se você estiver vendo um paciente que está ruim, desaturando, precisando de O2, e tem um dímero de maior, talvez que 5, maior que 10 mil, e aí vem uma sugestão pessoal, pautada naquilo que se lê, pautada em todos os pacientes com COVID que eu participei de atendimento também no HC, eu acho que isso deve ser suficiente para te mobilizar a procurar TVP-TEP. Então, nesse perfil de paciente, eu acho que o paciente está desaturando, está precisando de bastante O2, tem um dímero maior que 5 mil, maior que 10 mil, rapaz, procura TVP-TEP. Não achou? Perfeito, não achou. Mas eu acho que sim, valeria a pena procurar.
O corte de 500, o corte de 1.000, eles não são cortes eficazes para a gente falar isso. O que a gente pode falar é, pacientes com dímero menor que 1.000 parecem ter um prognóstico melhor do que os pacientes com dímero maior que 1.000. Mas isso não é o suficiente para te dar um empurrãozinho para você procurar TVP-TEP. Qual a probabilidade de casos de COVID correlacionando eventos hemorrágicos mais graves, tipo AVE hemorrágico? A gente não tem um risco de sangramento tão aumentado assim nesse perfil de pacientes com coronavírus. A gente vai ter os dados das pesquisas prospectivas para corroborar isso que eu acabei de falar, mas por enquanto isso não é uma preocupação adicional. Eu considero que o risco de sangramento desse perfil de paciente é como o risco de sangramento da população geral. Plaquetopenia grave é contraindicação absoluta de anticoagulação no contexto de profilaxia? Plaquetopenia grave, eu sempre é interessante colocar esses termos porque às vezes essas coisas se confundem, né? Pode parecer que plaquetopenia grave é uma coisa grave, ou pode um lugar falar que plaquetopenia grave é um valor, ou outro, enfim. O que a gente usa, né? Então, pacientes com plaquetas menores que 50.000, a gente não costuma fazer uma profilaxia química, né? A gente não costuma deixar com enoxaparina ou heparina não fracionada. O ideal seria que, em termos de profilaxia, que essas pessoas usem compressor pneumático intermitente durante a internação. Mas vale a pena ressaltar, sempre é importante você, diante de uma plaquetopenia, pensar o motivo, se é só disfunção hematológica pela infecção, enfim. Raciocinar de acordo com o paciente que você está vendo. E se o paciente tem uma indicação de anticoagulação propriamente dita, então vamos dizer, um paciente com TEP está com uma plaqueta de 40.000, vai anticoagular. E aí você tem que ponderar o risco-benefício, mas provavelmente o benefício da anticoagulação vai superar o risco dessa anticoagulação com plaqueta menor que 40.000. E às vezes, até pela patogenia da trombose, que consome plaqueta, às vezes até a plaqueta começa a subir depois que você começa a anticoagular, tá? Nesse contexto que eu estou falando. Se você estiver falando, não, um paciente com púrpura trombocitopênica imune, PTI, que está plaquetopênico, e, enfim, está com alguma intercorrência, a conversa muda, né? Porque a patogenia da PTI dele é diferente também, tá bom? Existe algum malefício em usar essa heparina sem evidência nos casos de COVID? Isso comparando aquelas outras medicações que também estão utilizando e não têm evidências. Muito bom. Então, como qualquer medicação, a gente tem sim os riscos associados, né? No caso das heparinas, o principal risco que a gente tem é o risco de sangramento. E o sangramento ele pode acontecer desde sangramentos leves, que são os mais comuns, né? Sangramento de gengiva, nariz, pele, mas também podem acontecer sangramentos graves. Então, hemorragia digestiva, então sangramento do estômago, né, do colo, hemorragia intracraniana, sangramentos dentro da cavidade abdominal, sangramento na coxa. Então, como qualquer medicação, sim, o risco existe, e por isso que a gente tem que saber quem é o paciente que realmente se beneficia da medicação. Porque senão, eu vou só trabalhar dando risco para o paciente sem ter nenhum benefício. Então, isso é super importante. E por isso também, se eu for tentar fazer alguma coisa em termos de doses diferentes, né, como eu falei, algumas sociedades, elas recomendam, inclusive, que você deva pensar sobre uma dose diferente nos pacientes um pouco mais graves. Isso tem que ser conversado com o paciente. A gente tem que explicar aquilo que a gente está fazendo para o paciente de uma maneira clara, para que ele entenda a nossa dúvida e a nossa certeza e a nossa proposta para essa pessoa. Não é passar a bola para o paciente para saber se o paciente quer tomar ou não o remédio. Mas eu falo, olha, diante de tudo isso, eu quero construir essa proposta terapêutica. Mas tem um risco, enfim. E aí, o que você pensou sobre esse assunto? Vamos conversar, beleza? NOAC tem a mesma eficácia que a enoxaparina? Bem, para eu saber isso, eu preciso saber a eficácia da enoxaparina para a COVID, que eu ainda não tenho essa certeza. Tem alguns trabalhos que estão sendo conduzidos também com os NOACs, tá? Então, em breve, nós teremos essa resposta. Mesmo gestantes ou puérperas COVID positivo, eu não usaria anticoagulação em nível ambulatorial após alta hospitalar?
Perfeito. Então, assim, isso é super interessante porque a gente exclui pacientes gestantes e puérperas de boa parte dos trabalhos, porque a gente reconhece que o risco dessas pacientes é um pouco maior do que o da população geral e é um perfil de paciente sempre diferente a se estudar. Então, é diferente o manejo da gestante. E aí, para a gente fazer o manejo da gestante, ou puérpera, a gente vai precisar conversar também com a equipe de obstetrícia que está acompanhando essa paciente, para identificar os riscos gestacionais, os eventos gestacionais que essa pessoa está tendo ou já teve, para decidir em conjunto sobre a melhor dose e o melhor tempo de profilaxia. Acho que eu consegui responder todas as perguntas. Só não respondi se vai ter mais... Tem mais livro? Não sei. Paciente com história de câncer. Você usaria anticoagulante oral se um dímero 4 vezes maior que o normal? Então, como eu falei, não dá para a gente pautar anticoagular alguém por causa de algum exame laboratorial. Eu não tenho evidência que isso seja eficaz. E se eu tentar fazer isso, eu posso cair numa pegadinha que a gente já caiu várias vezes na medicina, que é olhar para a pesquisa de bancada, que é super relevante, olhar para um exame laboratorial que é interessante, que indica muita coisa para a gente, mas eu olho para isso, eu entendo que a fisiopatogenia da doença é esse microcosmos que eu olhei, e eu acho que por causa desse microcosmos vai dar um tratamento vai dar certo. A gente já cometeu esse erro inúmeras vezes, não só com a Covid, mas com outras doenças. Não adianta eu ficar insistindo nesse erro. Ele não vai mudar, ele não vai aprender comigo. A fisiologia humana ela é muito complexa. E às vezes aquilo que faz muito sentido para a gente está errado. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar todas as variáveis que estão envolvidas. Para responder de fato essa pergunta, eu preciso de um trabalho prospectivo para conseguir falar para mim, olha, de maneira prospectiva, realmente, quando eu coloco essa droga nesse perfil de paciente e eu comparo com o outro que não recebeu essa droga ou recebeu numa dose diferente, eu tenho tais desfechos que eu consigo agora comparar e chegar numa conclusão. Eu preciso desse tipo de evidência para eu poder traçar uma conduta que eu consiga falar assim, olha, isso é uma recomendação geral. Isso é algo que a gente deve fazer. Enquanto essa evidência não sai, eu só posso ficar confabulando sobre coisas. E essas confabulações, elas têm um risco. Vamos ver se tem mais pergunta. Paciente com Covid em uso de heparina. Desculpa. Mas voltando nessa daqui, na pergunta sobre o câncer do Cláudio, 4 vezes o valor normal, acho que o valor normal geralmente é 500, dependendo do laboratório, a unidade é diferente, tá? Pode ser 0,5 em vez de 500, não sei qual seria o valor habitualmente para vocês. Mas 4 vezes o normal, então de 500, seria um dímero de 2.000, por exemplo. Um dímero de 2.000 é um dímero bem alterado? Bem alterado. Mas é um dímero que a gente vê com frequência nos pacientes internados com maior necessidade de oxigênio. Esses pacientes não têm evento tromboembólico. A gente procura TVP e TEP e vira e mexe, eles não têm TVP e TEP. Né? E aí cai na mesma coisa que a gente já foi conversando. Paciente com Covid em uso de heparina, com sangramento importante de mucosa oral e nasal, TP, TTPA e plaqueta normais. Qual provável etiologia? Heparina. Eu acho que você deve estar perguntando sobre isso, baseado em algum caso que você viu, né, Anderson? O mais provável é que seja da própria heparina, claro. Agora, seria interessante ver qual tipo de heparina que está sendo usado e qual controle que está sendo feito. Né? Então, o tipo de heparina influencia. É uma heparina não fracionada? Uma heparina de baixo peso molecular? Então, isso influencia. Qual que é a dose que está sendo feita e qual que é a função renal desse paciente? Como que eu estou acompanhando essa heparina? Então, por exemplo, se eu prescrevo enoxaparina 1 mg por quilo 2 vezes por dia, a forma de eu garantir que essa heparina está em nível seguro é fazendo o exame que é o fator anti-10A, que não é disponível em todos os lugares. Mas o fator anti-10A ele permite me identificar para mim se eu estou usando dose de mais de enoxaparina ou usando dose de menos de enoxaparina. Então seria uma forma de você entender. Outra coisa que a gente faz quando os pacientes têm sangramento
procurar também algum fator local. Então, por vezes, está tendo sangramento de mucosa, mas você analisa a dentição da pessoa, tem muita gengivite, muita lesão. Então, assim, precisa melhorar a escovação, melhorar o cuidado da boca. Se tem prótese, higienizar a prótese. Mucosa nasal, frequentemente, o paciente tem, desde uma coisa simples, como tirar a meleca com unha grande, você vai falar, olha, tem que cortar a unha para tirar a meleca. Então, esse é um cuidado que a gente toma também com os pacientes. Até uma coisa um pouco mais complexa, que é procurar algum vaso sangrante, né? E aí a gente pode fazer isso, claro, com uma rinoscopia direta, mas um otorrino ele consegue ajudar bastante a gente nesse sentido. Principalmente se o sangramento nasal for unilateral, isso deve ser uma prova que deve ter algum vaso sangrante ali. Aumenta a chance de ser um vaso sangrante e não a heparina em si, né? Que faz o sangramento, seja o sangramento das duas narinas. Como você fala de um paciente que está sangrando narinas e boca, eu estou correlacionando mais com heparina do que com fatores locais. Agora, pode ter a culpa da heparina junto com os fatores locais também, né? Tem uma paciente com Covid positivo, epistaxe importante, relato de internação na semana anterior, provavelmente realizada profilaxia com heparina, como manejar? Então, mais uma vez, se foi na semana anterior, se a função renal dessa pessoa é normal, a heparina já foi lavada do corpo, né? Então já não deve ter mais heparina circulante, a não ser que ela tenha continuado a usar a heparina, né? Então, assim, provavelmente com uma semana já deu tempo da enoxaparina perder o efeito dela no corpo humano e até da heparina não fracionada perder o efeito dela. A não ser que seja uma pessoa com disfunção renal, que mantenha recirculando a droga, é pouco provável a relação com a heparina. E aí você tem que analisar, aí cai naquilo, ver plaqueta, TP, TTPA, para ver se tem alguma discrasia específica. Às vezes, a pessoa tem uma doença da coagulação que nunca foi diagnosticada, uma doença de von Willebrand, vamos supor, né, uma púrpura imune, vamos supor, enfim. Agora, também vai ser importante procurar o fator local. E aí cai que eu acabei de falar, se a epistaxe for unilateral, a importância do otorrino vai ser maior do que na epistaxe bilateral. Mas, né, epistaxe bilateral também pode ter vaso sangrando dos dois lados. Ou às vezes o vaso está sangrando só de um, a pessoa engole, né, ela manda para a nasofaringe e devolve pela outra narina o sangramento. E aí parece ser bilateral, quando na verdade é unilateral. Isso também pode acontecer. Juliana falou, coagulograma normal. Então, se está coagulograma, eu imagino que seja o TP e TTPA, né? Imagino que a plaqueta também esteja normal. Se essas três coisas forem normais, eu começaria pensando em fatores locais. Ou dar uma revisada sobre doença de von Willebrand, que às vezes pega a gente na esquina, digamos assim. Profilaxias em pacientes obesos, acima de 100 quilos, dose intermediária? Perfeito. Então, pode ser que a dose intermediária seja feita para paciente grande obeso, né? Então, por exemplo, no trabalho que a gente está conduzindo, em vez de a gente usar o peso em si, a gente está usando o IMC, né? Claro que também não é perfeito, mas é porque o peso ele pode variar muito de acordo com a sua altura, né? Você pode não ser um cara grande obeso, enfim. Difícil falar sobre isso. O que a gente talvez vale a pena fazer você considerar é paciente com IMC maior ou igual que 35, maior ou igual que 40, talvez uma dose um pouco maior, talvez seja interessante. Então uma dose de enoxaparina, por exemplo, 40, 2 vezes por dia. Essa evidência a gente tem principalmente de paciente grande obeso em cirurgia bariátrica, pós-operatória de cirurgia bariátrica. Então parece que essas doses um pouquinho diferentes se saem um pouco melhor nesses pacientes grande obesos, tá? Mas a gente, enfim, também não era, na época pré-Covid, não era um consenso esse padrão de dose também, mas pode ser que seja interessante, realmente. Principalmente nos pacientes, eu diria, com IMC maior que 35, maior ou igual que 35, 40, onde vai ser mais interessante. Aí perguntaram sobre a S-clopidogrel e sobre NOAC, falaram algum NOAC específico, já me perdi aqui. Bem, sobre NOAC, gente, sejamos objetivos. São remédios muito interessantes, mas são mais caros, são mais recentes,
e as empresas farmacêuticas ganham mais dinheiro. Então, é claro que existe um viés de propaganda em cima dos benefícios desses remédios, né? A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. AS e clopidogrel, eles diminuem um pouco. Quando a gente compara, vamos supor, num paciente que teve TVP-TEP, eu acompanhar esse paciente sem fazer nada, versus acompanhar esse paciente com uma dose de AS. Os pacientes que usam a dose de AS, eles têm um pouco menos de evento tromboembólico, de repetição. Quando eu comparo isso, por exemplo, com uma rivaroxabana em dose baixa, os pacientes com rivaroxabana têm ainda menos eventos do que aqueles com AS. Então, no contexto de uma profilaxia de novos eventos tromboembólicos, a gente poderia falar que talvez o AS tenha algum grau de participação. No contexto da COVID, a gente não tem essa resposta. Acho pouco provável que a gente tenha um estudo prospectivo com isso, com AS, por exemplo, porque não vai gerar talvez muito interesse de pesquisadores e de farmacêuticas, né, pelo baixo custo da droga, mas se você identificar que o paciente tem fator de risco outro para usar um antiagregante, você pode já introduzir esse antiagregante durante aquele diagnóstico de COVID, durante a internação, enfim. Talvez seja um momento interessante de você introduzir se tiver outros fatores, né? Cuidado, que às vezes a gente acha, principalmente em paciente velhinho, idoso, a gente acha que assim, não vou dar enoxa porque enoxa injeção é perigoso e tal. Mas vou dar um AS e um clopidogrel, porque vai dar menos risco. E numa dessas a gente cai do cavalo. Paciente de risco, alto risco de sangramento, ele é um paciente de alto risco de sangramento com todas as terapêuticas que você fizer. Então tem paciente que usa dupla antiagregação ou antiagregação única, cai, bate a cabeça e sangra a cabeça horrores, né? Então, cuidado, porque às vezes dá uma falsa sensação de que como é comprimido, como é só um AS, é menos risco, né? Cuidado para escolher bem o paciente que a gente vai usar o remédio, né? Inibidores do fator 10A, alguma evidência de benefício na profilaxia? Então, essas drogas seriam as heparinas de baixo peso molecular, como a noxaparina, né? São essas que de fato têm benefício na profilaxia. Ufa, falei muito, hein? Bem, espero que vocês tenham gostado. Tentei responder todas as perguntas do chat e tentei colocar na aula os trabalhos todos que eu usei para consultar, para que vocês possam consultar também, que vocês possam criar a própria opinião e questionar e falar assim, putz, está errado isso que ele falou, tem nada a ver. Não, eu li isso aqui de uma forma diferente, eu tenho uma conclusão diferente. Acho que a ciência ela é feita a partir da discordância, pautada na educação, né, e no estudo. Então a gente precisa fazer isso para a gente andar para frente, né? A gente, enquanto país, consegue ser melhor do que a gente está sendo. Bem, se alguém quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aí e o meu Twitter também, que é à vontade. E sucesso. Um grande abraço para vocês, eu estou à disposição. Vou interromper agora o